Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Vanucci, é com muito prazer que nós estamos aqui para gravar mais uma aula. Como vocês podem ver aqui, ó, vou baixar aqui a mão aqui, ó, os indígenas, aqui desse lado, né? E desse outro aqui, os padres. É o nosso tema da aula de hoje, a gente vai estudar os aldeamentos, por isso que eu vou passar aqui para o slide, a gente poder iniciar aqui a discussão. Nós ainda estamos sobre a política de aldeamentos, né? Esse é o livro que nós estamos usando, Os Índios na História do Brasil, né? Como vocês já podem ver aqui, da Maria Regina Celestino de Almeida. E o tema dessa nossa primeira parte da aula, são duas partes, é os índios e as leis. A gente vai ver como essas leis agiam para a proteção ou não dos grupos indígenas, como que os grupos indígenas agiam, né, reagiam a essas leis, tá certo? O projeto jesuítico se adaptou às especificidades dos índios. Né? Não pode esquecer disso. Os índios eles foram atuantes, é o que a gente está discutindo aqui o tempo todo, né? Atuantes no processo de colonização do Brasil. Entendeu? Por exemplo, os padres atuavam de forma itinerante. Eles iam, isso não no Brasil, lá no Oriente, os padres jesuítas, certo? Eles iam aos povos, né, às tribos, conversavam e tal, falavam a palavra de Deus, convertia todo mundo e ia embora. Quando voltava, estava todo mundo convertido. Aqui no Brasil, não. Eles se convertiam lá na aldeia e tal, o povo concordava, não sei o que, levavam coisa e tal. Quando saía crente, que todo mundo era crente também, né? Acreditava em Deus, Nossa Senhora, Jesus e tudo. Aí quando voltava, os índios sabiam mais nem quem era. Então eles viram que tinha que ficar com esses índios, né? Que tinha que fazer uma espécie de pregação sedentária, entendeu? Tinha que ficar com os índios o tempo todo. Não adiantava mais ser uma pregação itinerante, efêmera, não, tinha que ser algo fixo, tinha que ter um contato mais amplo, certo? E os indígenas, como a gente já falou aqui agora para vocês, eles foram e são ainda, né, atores do seu próprio destino, certo? Como inserir esses índios na colônia? Esses índios que os jesuítas sabiam que tinham vontades próprias, igual qualquer pessoa, não é? Apesar de ser uma redundância, todo mundo tem vontade própria. Olha, eles precisavam de inserir o índio através do uso da sua mão de obra, né? Mas também sendo inserido no processo colonizador, os índios iam ser súditos do rei. Sendo súditos, eles iam ter alguns direitos. Né? Por isso que, desculpe, há uma distinção aqui entre os índios que são mansos e os índios selvagens. Né? Que é índio manso. O índio manso é aquele que é aliado dos portugueses, né? Dos padres, jesuítas. O selvagem é aquele que não aceita esse processo, que se revolta, e muitos fizeram isso. Né? Uma parte aceitou, a outra não. As terras e os trabalhos dos índios eram os principais motivos dos confrontos. Tudo que a gente for discutir aqui, a gente vai ver, é basicamente pautado, né, nesses dois pilares, que são as terras, a disputa por terra e pelo trabalho do indígena. Trabalho livre ou trabalho escravo, certo? Para fugir, né, dessa lógica de trabalho livre indígena, que o índio, o que aceitava, né, ser aldeado, aceitava ser inserido ao projeto colonial português, ele era súdito do rei. Então, sendo súdito, você não pode ser escravizado. O indígena, não. Né? Então, o que os portugueses faziam? Os bandeirantes, principalmente, inventaram a desculpa da guerra justa. Né? Muitas vezes eles atacavam indígenas que os atacavam, né? Mas entenda, esse ataque indígena é uma reação, porque é o colono português que está na terra dele. Né? Então ele estava revidando ao insulto que ele havia sofrido. Certo? E também havia as expedições de resgate, que era uma forma pela qual os portugueses também conseguiam escravos. Eles poderiam invadir uma tribo ou sequestrar chefes tribais e trocar por escravos que esses mesmos grupos tinham, né? Ou mesmo comprar, né? Comprar através de um escâmbio, de uma troca, né? Trocar alguns prisioneiros que aquela tribo tinha, prisioneiros indígenas, né? De outra tribo, obviamente, trocava por, principalmente,
ferramentas, que era o que eles mais queriam, ferramentas de trabalho, até armas, né? Não era muito comum os portugueses darem armas para os índios, mas o que eles mais queriam era isso, ferramentas de ferro, né? Foice, machado, tal, e armas. Por isso que, né, para atender aos interesses dos colonos, essas leis elas muitas vezes não saíam do papel. Né? A Lei de Liberdade dos Índios só vai acontecer em 1755, né, com as reformas pombalinas. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e tal, faz essa reforma. Mas mesmo assim, depois ainda continua havendo escravidão indígena. Né? As duas leis que foram gerais para o país todo foi a de 609 e 680. Mesmo assim, não foram cumpridas na íntegra, pois em locais como São Paulo e Pará, principalmente, onde a economia girava em torno do trabalho escravo indígena, né, continua havendo extrapolações, né, havendo uma forma de fugir dessa legalidade, continuando as guerras justas, continuando a escravização ilegal, né, dos povos indígenas, tá certo? Não esquecendo, né, de que havia, né, também as juntas de missões, que eram espécies de assembleias de padres jesuítas e da elite colonial, onde eles decidiam, né, se aquele grupo indígena deveria ou não ser escravizado, se ele era uma ameaça ou não. Né? Então tudo isso passava aqui por essa junta, certo? Fato é que várias ações foram ganhas por índios que foram indevidamente escravizados. Eram índios que eram amigos, eram índios que eram aliados, mas que pela necessidade de mão de obra, né, fez com que colonos invadissem suas tribos ou quebrassem os acordos, né, atacassem primeiro essas tribos para poder justificar uma guerra justa e assim escravizar os índios e utilizar a sua mão de obra como força de trabalho escravo. Ó, tudo isso vai gerar conflitos, questões, principalmente entre quem? Né? Questões entre os colonos interessados por terra e trabalho e os índios aldeados. Olha bem, eu não estou falando de índio rebelde, índio selvagem, não. Estou falando de índio aldeado. O índio aldeado ele vai ser um súdito cristão. Então ele vai ter direitos, ele é diferente, é diferenciado. Né? Apesar de ser súdito, né, não quer dizer que ele era igual, porque a gente está aqui numa sociedade baseada no antigo regime. Você tem hierarquias, né? Você tem nobres, você tem pessoas livres, né, que são plebeus, você tem negros escravizados livres, você tem índios escravizados livres, né, que não são da mesma linhagem, da mesma família, a diferenciação que acontece por nascimento, então você não tem sangue puro, não é que o sangue seja sujo, não, é que você não tem o sangue dele, é daquelas famílias, então ele tem o sangue daquelas famílias, é considerado de sangue impuro, né? E dessa forma você já era diferenciado. Tinha como você ter os privilégios deles. Né? Tinha alguns direitos, mas não os privilégios dessa nobreza. Por isso que os índios sempre estavam, índios e negros, em posição inferior. Né? E os aldeamentos ofereciam sim algumas garantias, principalmente terras e liberdade, apesar de ser através de um trabalho compulsório e também de os índios ter que ser obrigado, né, a se adaptar a uma nova realidade, certo? Mas para muitos deles, como os chefes, por exemplo, tribais, isso era muito bom porque dava prestígio social. Né? E o Conselho Ultramarino recompensava através de mercês, dando, por exemplo, as marias que são terras a esses grupos indígenas. Né? Todos os súditos tinham direitos, obviamente. Uns recebiam mais, porque a sociedade era desigual, e outros, como a gente sabe, menos. Né? E a coroa dava isso em troca de serviços prestados. Você prestava serviço à coroa, recebia em troca mercês. Né? Como, por exemplo, aqui no Ceará, aqui na nossa região, nos sertões de Mombaça, onde fica Pedra Branca, um cara muito famoso na época, chamado João de Barros Braga, recebeu sesmarias, mais de 11, e o título de capitão. Por quê? Porque nesse local, né, os índios não aceitaram se integrar ao projeto colonial português e ele atacou os indígenas, matou, tomou a terra e aldeou, né, aqueles que sobreviveram. Né, era assim que funcionava
Era assim que se ganhava essas mercês, certo? Então, assim, a gente pode perceber o que, ó, estabelecidas com o objetivo de integrar os índios à administração portuguesa, transformando-os em súditos cristãos, ó, as aldeias coloniais não foram efêmeras, nem tampouco simples espaço de dominação e imposição cultural dos padres sobre os índios, como é muito comum se falar. Né? Foram ao espaço possível de sobrevivência, certo? Onde esses últimos, né, os índios, desenvolveram complexas relações com missionários e outros agentes de outros grupos indígenas, seja de africanos, né, seus descendentes, ou mesmo de colonos, que havia toda essa mistura, né, apesar de não serem o ideal, né, seria até proibido em um certo momento, mas era o que havia de fato nessas aldeias. Agora, na segunda parte dessa aula, a gente vai analisar como é viver das aldeias, como é viver e mudar a forma de pensar, de agir, de se comportar, mudar a sua identidade nas aldeias. Por isso que o tema é ressocialização e catequese. Vamos iniciar aqui. As aldeias foram heterogêneas e tinham suas especificidades. Obviamente que elas eram muito diferentes, né, uma da outra. Tinha uma semelhança? Tinha, né? O cara que idealizou isso, Manuel da Nóbrega, né? Quem vai colocar ela em prática mesmo, vai demonstrar na prática como é que ela funciona, o orientador delas, José de Anchieta, como a gente pode ver aqui. Né? Eles fizeram aldeias mestiças, certo? Mestiças em todos os sentidos, porque tinham tribos diversas, apesar de não ser a ideia principal, né? A ideia pensada, né? Mas foi o que se pôde fazer na prática. Né? E dentro dessas aldeias haviam até também africanos, né? E homens livres. Certo? Por isso que não se deve ver, por exemplo, os jesuítas nem como santos protetores, nem como demônios exploradores. O negócio aqui é mais complexo. Né? Foram uma parte de cada? Foram, eles exploraram sim, protegeram sim. Né? Dentro de tudo isso, a gente considera que o objetivo principal foi sim o religioso, né? Mas não só religioso. Por quê? Porque eles construíram sim um grande poder econômico através do trabalho compulsório dos indígenas, né? Através da coerção física, né? Eram eles que faziam a coerção, certo? Eles controlavam os chefes tribais para que os chefes colocassem os indígenas para trabalhar, colocassem os indígenas que os obedeciam, né? Para fazer aquilo que interessava a alguns colonos e aos jesuítas, se não fizesse era castigado, né? E também através da adaptação e tolerância aos costumes. Por que eles fizeram isso? Eles aceitaram os indígenas, aceitaram algumas características dos indígenas, não quiseram mudar totalmente os indígenas de uma hora para a noite, de uma hora para outra, né, do dia para a noite. Muitas vezes até essa tolerância era muito criticada, né, porque fugia um pouco do que era o padrão da igreja, mas era o que eles podiam fazer, né, para poder ter sucesso nesse processo catequizador que eles tiveram. Né? Isso é inegável. Por isso que esse poder político que eles tinham, que era um poder político muito forte, foi praticamente ali 200 anos, mais ou menos, um pouco mais que isso, né? de extremo sucesso nesse processo colonizador. E eles eram reconhecidos. Esse poder político que eles tinham, esse respeito, era através do reconhecimento das autoridades. Eles controlavam massas e massas de milhares de indígenas, né, aldeados sob a sua ordem, né, sob a sua orientação. E, pessoal, é importante perceber isso. Ó. Essas aldeias elas tinham poucos padres, era geralmente um, no máximo dois. Por ocasião excepcional tinha 4. Como é que esses caras conseguiam controlar tantos índios? Através dos acordos que eles faziam com os chefes, né, tribais, e também da construção de uma nova cultura. Né? Nem aquele catolicismo jesuítico europeu prevaleceu aqui,
nem os indígenas, né? Foi meio que uma parte de cada um, tá certo? Os jesuítas cedendo um pouco, os indígenas outro. Então eles vão construindo novos costumes, né? Dentro de antigas tradições, tanto tradições indígenas como tradições católicas, tá certo? Dessa forma eles fazem até uma língua, a língua brasílica ou língua geral. É uma língua baseada na língua tupi principalmente, né, onde eles vão ensinando aos outros indígenas. Ela foi usada para catequizar os índios, muitos de outras tribos não sabiam nem pronunciá-la, mas tiveram que aprender, né? E tudo era feito na tradição oral. Tudo era feito na tradição oral e sempre, né, baseado no acordo ou numa aliança com os chefes tribais. Nada disso poderia ter tido sucesso se não tivesse passado, né, pelos chefes tribais. E esses chefes tribais eram muito bem presenteados, né, pelos jesuítas, tinham muitos privilégios, tinham títulos, né? Então eles tinham um local diferenciado. Então é uma aliança desses chefes com os jesuítas, né, dentro, obviamente, da sua inteligência, da sua percepção, sensibilidade de entender como era essa colônia, certo? É uma aliança desses pontos que vai explicar o processo, né, do sucesso dessa colonização. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma aldeia indígena, né? A igreja no ponto principal, aqui o Pelourinho, né? E as casas onde eles moravam, habitavam, estudavam, né? Tudo era a partir da tradição oral, a partir de danças, de teatro, tá entendendo? Eles buscaram usar uma metodologia que fosse de acordo com as características dos indígenas, né? Que é uma expressão corporal muito forte, né? Dentro dessas aldeias, por exemplo, tinha um chefe dos chefes indígenas, que recebia o título de capitão, até salário o cara podia receber. Outros chefes também recebiam, né? Mas esse era assalariado, né? do governante da capitania, comandava outras aldeias, era um cara muito respeitado, era eloquente para falar a língua indígena, né? Intérprete ali dos portugueses. Dessa forma, o cara tinha muito prestígio social. Né? Os índios o obedeciam a princípio pela sua autoridade, mas depois não. Depois essa autoridade ela vai ser coercitiva mesmo. Né? O índio vai ter que obedecer, o que não obedecer vai ser castigado. Né? Que era o que eles acabavam fazendo. Ele era o chefe da aldeia. Acima dele só mesmo o padre jesuíta. Né? Mas que essa relação era muito forte por conta dessa troca de favores por presentes, né? Presente, salário e prestígio. Então era assim que funcionavam essas aldeias. Além também, como eu disse, da tolerância religiosa, que era uma concessão que os indígenas faziam, que os jesuítas faziam aos grupos indígenas, né? Se não deixassem, não era você chegar lá mudado de produto, não. Você chegou na aldeia, como eles já percebiam, conheciam um pouco da cultura indígena, então era o catolicismo que ia se transformando, né, para ir penetrando nos grupos indígenas de acordo com as suas características, entendeu? Fazendo metáforas com o Deus Tupã, com a Nossa Senhora Tumará, se não me engano, né, na língua deles, entendeu? É toda uma, uma nova cosmovisão, né, cristã que vai surgindo para ir de acordo aos anseios dos grupos indígenas e às suas características. Né? Até hospitais eles criaram, por exemplo, né, porque perceberam a grande mortalidade de grupos indígenas. Né? E esses grupos indígenas, como eu falei, principalmente os chefes, que eram vários, vinham gente de várias tribos, auxiliaram na administração. Tinha o chefe principal, mas tinham vários subchefes, né, abaixo, que eram também muito bem presenteados com ferramentas, com terras, com títulos, né, de prestígio, certo? Tudo isso para evitar que acontecesse fugas e insubordinações, né? Obviamente que isso acontecia. O objetivo era controlar, mas chegou a acontecer muitas e muitas e muitas, né? E evitando acontecer essas fugas e insubordinações, haveria a aceitação da ideia, da nova ideia jesuítica cristã, né,
Na verdade, era uma forma de abraçar ao projeto colonial português, né, que estava surgindo ali. Um exemplo disso aqui também é o batismo. Mesmo abraçando essas novas práticas, os povos tupis, eles meio que aceitavam bem rápido as novas ideias, mas sem deixar de ser quem eles eram, entendeu? O batismo, por exemplo, eles se batizavam, mas muitas vezes eles faziam o que a gente chama de dois batismos, se batizava e se desbatizava. Como é isso, professor? É porque o batismo, eles achavam que trazia doenças, e até trazia, porque eles tinham contato com os padres, né? Então muitos morriam e tal. Eles, não, isso aqui não tá legal não. Mas para ser cristão tem que ter. Então o que vão fazer? Batiza e desbatiza, entendeu? Como se o desbatismo na crença indígena, né, fosse fazer com que aquelas doenças, na verdade eram doenças trazidas pelos europeus, né, aquelas epidemias, fizessem com que eles não morressem, né? E o exemplo que a gente coloca também são as santidades indígenas, como a santidade de Jaguaripe, né, que ocorre lá na Bahia, onde um indígena chamado Antônio, muito conhecedor, né, do catolicismo ensinado pelo jesuíta, começou a pregar uma nova vida, a pregar a existência de uma terra, tipo a terra abraâmica, né? Terra de leite, mel, terra sem guerra, que era o que os indígenas queriam. E uma terra, um paraíso, né? Uma terra onde eles pudessem plantar, colher, não tivesse guerra, era o sonho deles. Então acabou surgindo, sim, algumas até ideias variantes, né, desse cristianismo, entendeu? Sempre nesse intuito aqui de digamos, não aceitação total, né, do catolicismo ensinado. É importante observar também o grande respeito e cuidado que os jesuítas, né, os indígenas, tinham, por exemplo, com os aldeamentos, com a crença, né, e com os aldeamentos, com os templos. Por quê? Porque perder isso, né, perder o templo, perder as suas práticas, tá certo? Significava muitas vezes perder a aldeia. Tinha os que não gostavam disso? Tinha, tá certo? Que se rebelavam? Tinha. Mas tinha também aqueles que aceitavam, né, e até gostavam mesmo de estar nessas aldeias. Por quê? Porque, como eu disse, era menos ruim estar na aldeia, tudo isso que eu já falei aqui, do que estar fora dela, certo? Então, assim, a gente percebe que as tolerâncias dos padres, os interesses dos índios nas aldeias, não evitavam as difíceis relações entre eles. Desde o século XVI, os documentos informam sobre fugas em massas, indisciplinas, insubordinações e outras enormes dificuldades enfrentadas pelos padres para lidar com os índios. Se estes últimos procuravam as missões buscando o mal menor, como eu já falei para vocês aqui, não titubeavam em abandoná-las, aliar-se aos colonos contra os padres, ou simplesmente burlar suas regras ou destituir, melhor dizendo, né, autoridades que não lhe agradavam. Pensando que era fácil assim para os padres controlar os indígenas, não, né? O processo de transformação dos índios em súditos cristãos fazia-se, portanto, lentamente, com muitos recursos, desafios e rebeldias na experiência de interação entre índios e missionários. Nesse processo, os índios se transformavam muito, mas não necessariamente conforme os padrões jesuítas, né? Também agiam e se transformavam de acordo com suas vontades. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a nossa história, a história dos índios do Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima aula.